Se tu tá parada há muito tempo, esse vídeo certamente é para ti. Tudo bem? Meu nome é Carolina, tá? Eu sou especialista em reabilitação da diástase e também habilitada a hipopressivo. Mas hoje não é a Carol especialista que vem falar. Hoje é a Carol professora que vem falar, vem conversar um pouquinho. É a Carol que tem como aluna, né, como alunas, normalmente, mulheres que estão sedentárias, mulheres que de repente acabaram de sair de um consultório médico, acabaram de sair de uma fisioterapia, acabaram de sair de um centro cirúrgico, acabaram de sair de um momento bem decisivo assim da vida, sabe? Tipo assim, que caminho eu escolho? O do sedentarismo ou eu me rendo a alguma atividade física, eu me rendo a algum exercício físico? É com esse tipo de mulher que eu lido diariamente, e para mim é uma honra, sabe? Poder conversar, poder começar, poder ajudá-las a dar esse pontapé tão importante na vida, né? E a gente já conhece todos os benefícios, a gente já ouviu falar, talvez não conheça assim na pele, sabe? De sentir. Mas a gente já ouve falar muito o quanto o exercício físico ele faz bem. E para mim, profissionalmente e pessoalmente, eu tenho uma frase que ela é muito forte, ela é muito viva na minha cabeça, na minha mente, que é que o exercício físico cura. E ele cura, né? Qualquer tipo de doença, para mim, tá? Qualquer tipo de mal-estar, qualquer situação que a gente esteja, física ou emocional, ele pode curar. O exercício físico, ele é democrático, ele é adaptável para qualquer pessoa. Não é à toa que hoje a gente tem as Paralimpíadas, né? Elas estão aí para mostrar para a gente que o exercício físico, ele é democrático e que qualquer pessoa, né? Ou toda pessoa é capaz de praticar, entende? Então, não é diferente o pensamento de quem está no dia a dia com pessoas comuns, sabe? Como eu tô ali no dia a dia com pessoas comuns, né? Com pessoas que de repente receberam o diagnóstico de uma doença, que, como eu falei antes, saíram do centro cirúrgico, de uma consulta médica, onde o médico disse: olha, a senhora tem 2 caminhos, o senhor tem 2 caminhos, precisa incluir a musculação, o exercício físico na sua rotina como remédio. E eu escuto muito isso dos meus alunos, sabe? A grande maioria são alunas e eu acho importante trazer esse tema aqui. Sair um pouco, né, da conversa sobre a barriga, da conversa sobre perder medidas e trazer um pouco a conversa sobre a importância para além da estética do exercício físico, sabe? Eu costumo pensar e falar, né? Muita gente vem com fórmulas muito prontas e muito mágicas falando: faça 1 hora de esteira, caminhe não sei quantos minutos, comece a correr, comece a nadar, faça crossfit, faça funcional. E eu costumo pensar que isso daqui que a gente tem, isso daqui que a gente foi feito para se movimentar, sabe? Tudo aqui, Deus pensou em cada detalhe para movimentar, para ser ativo, né? Então, antigamente a gente caminhava mais, a gente levantava mais, a gente se movimentava mais, né? Chegava alguém em casa, a gente ia até lá, abria o portão, a gente levantava para ligar e desligar a televisão, aumentar ou baixar o volume, né?
A gente tinha um prato de comida que não tem nenhum aqui perto de mim, mas a gente tinha um prato de comida menor do que esses que a gente tem hoje. A gente comia mais comida de verdade, não existia tanto fast food, né? Ou não existia fast food na nossa época, né? E tudo era muito mais produzido em casa, em, em poucas proporções, eram poucos lugares que a gente podia pensar em sair para poder comer fora, né? Pelo menos aqui onde eu moro, né? Eram pouquíssimos restaurantes, pouquíssimas lanchonetes, tudo a gente tentava desenvolver em casa. E a gente buscava mais pelas coisas, né? Então, de repente, o telefone tocava em casa, a gente levantava para poder atender o telefone. Alguém, como eu já falei, alguém chegava no portão, alguém precisava de ajuda, as pessoas precisavam se socializar para poder conversar, né? E não só trocar mensagem de texto, não só trocar áudio e não só dizer cada um na sua casa. Então, tudo isso é movimento, tudo isso faz parte do que a gente tem deixado de ser. E por isso a gente tem adoecido tanto. Quando eu digo a gente, é a população de uma forma em geral, né? Então, obesidade, problemas cardíacos, diabetes, pressão alta, problemas de cunho neurológico e emocional também, né? E isso tudo vem adoecendo a gente cada vez mais. E as pessoas costumam pensar assim, é só começar a fazer atividade física que tudo melhora. E aí a gente precisa fazer uma ressalva, né? Eu não tenho como gastar em pouquíssimo tempo ou numa sessão de treino tudo que foi consumido até ali. Então eu preciso também pensar em déficit calórico, né? Então, por exemplo, vamos pensar que uma pessoa que precisa fazer uma reeducação alimentar, precisa baixar peso, precisa entrar numa dieta, né, para ganhar massa muscular, enfim, ela precisa, além do exercício, ela precisa ter a alimentação dela como ali o pontapé inicial. O exercício ele se torna um aliado, né? As relações precisam acontecer também, as relações sociais, né? Então, por isso que é muito importante esse movimento do sair de casa, do pelo menos ir na rua, pegar um solzinho, na varanda e pegar um solzinho. De repente, tu mora num prédio e tem academia lá embaixo, ou tem uma piscina, ou tem uma área, então sair, descer, se movimentar, se socializar, olhar para as pessoas, né, e pensar assim, caramba, como será que elas estão vivendo? Se importar um pouquinho com o outro, né, fazer ali uma troca, né, bem genuína ali de informações, de interesses, enfim. Então, tudo isso, né, pensa assim, né, alimentação, exercício e socialização. Tudo isso já vai começar a te ajudar a sair desse sedentarismo, a começar a se olhar um pouco melhor, entende? Às vezes a gente se fecha tanto, né? A gente se coloca num lugar de muito ocupada com tudo, muito ocupada com tudo e pouco ocupada consigo, pouco preocupada consigo, né? Então, tudo para todo mundo, quase nada ou nada para mim. E aí, de repente, tu adoece e aí sim, tu percebe o quanto é importante ter saúde para fazer tudo que tu quer ainda na vida. Então, hoje eu venho falar desse lugar, assim, tô só falando, né? E aí, tu vai, por favor, pegando um pouco as coisas e, de repente, se surgir alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? Por favor. E aí tu se percebe talvez nesse lugar, né? De muito em casa, muito atarefada, sem tempo para nada. E aí eu quero te dizer que de repente com 10 minutos de exercício tu já garante alguma coisa. Hoje a Organização Mundial da Saúde já diz que pouco é melhor que nada, né? Ou seja, se não me engano, não tenho o dado certo, mas diminuiu muito.
Tipo assim, antes era pelo menos 30 minutos de atividade por dia. Hoje essa margem caiu, se não me engano, para 15 ou 10 minutos por dia. Ou seja, para vocês verem como a nossa geração, a nossa população está adoecida, que eles precisaram diminuir a margem, tipo assim, por favor, comecem a se movimentar o mínimo possível, né? Tem gente que diz assim, olha, só isso já garante, mas para mim, quando eu li aquela novidade, né, da Organização Mundial da Saúde, eu olhei e pensei assim, a primeira coisa que eu pensei é, a gente está se mexendo cada vez menos, a gente está adoecendo cada vez mais, e o pouco, o mínimo que a gente faz já garante alguma coisa melhor do que nada, entende? Então, 10 a 15 minutos de atividade já é melhor do que nada. Ai, Carol, mas eu tô num lugar que eu tô sem tempo, eu não sei onde fazer, eu não sei o que fazer. Busca ajuda, sabe? Busca o mínimo de ajuda com uma pessoa que tu confia, com um profissional que tu confia, né? Vídeos aqui no YouTube que tu confia. E pensa assim, o pouco que eu faça com o pouco que eu tenho é melhor do que nada. Existem, como eu falei lá no começo do vídeo, existem exercícios para todos nós. E o exercício ele é muito democrático e ele é altamente adaptável. Então, assim, para cada problema que a gente encontra nessa vida existe solução. Para cada problema, para cada pessoa com a sua particularidade, vai existir um exercício também que ela possa fazer ou que ela ache melhor fazer, né? Que ela se identifique mais. E ainda tem isso, tá? De repente tu tá assim, poxa, mas o médico mandou fazer hidroginástica, mas eu não suporto ir pra água. Ah, esse negócio de me misturar na piscina com um monte de gente, com cloro, o pessoal faz xixi na piscina, eu tenho que lavar meu cabelo todo dia, e aquele maiô, aquela touca que me aperta, enfim. A gente coloca muita barreira, né, para aquilo que a gente não quer. Então, de repente, o médico falou bem assim, hidroginástica. Tá, doutor, tem alguma outra coisa que eu possa fazer? Existe alguma outra alternativa que eu possa começar agora? Que de repente eu me identifique mais? Ou então de repente tu pensa assim, hidroginástica não é para mim, mas eu adoraria começar uma aula de pilates. Será que eu posso? De repente, pilates não é para mim, mas eu adoraria ir para academia fazer aquelas aulas de spinning, de bike. Eu não sei, eu não sei. De repente tu diz assim, caramba, nada disso me encanta aos olhos, mas eu queria tentar fazer uma caminhada, eu queria tentar fazer uma yoga. Vai lá, sabe? Fala para o profissional que está ali na frente, que está ali conduzindo aquele treino, aquela aula, fala da tua condição e ele com certeza vai ter um jeito, um mecanismo de poder te incluir naquela sessão, naquele treino, naquela aula, enfim, tá? Naquela modalidade. De repente tu olha assim, tu diz assim, caramba, eu quero fazer amizades, novas amizades, eu quero um esporte coletivo. Sei lá, começa com um handebol, começa com um grupo de caminhada, de corrida, eu não sei, sabe? Preciso renovar minhas amizades, quero me sentir viva de novo. Começa com uma atividade em grupo, começa com um esporte em grupo, se socializar, sabe? Se colocar um pouco numa situação um pouco de vulnerabilidade para poder experimentar algo novo, sabe? Para poder sentir a sensação. Não tem gente que eu conheço que diz, eu não gosto de suar. Tá, então vai para um lugar que tem ar-condicionado, vai para uma atividade que tu não precise de repente fazer grandes movimentos, né? De repente um xadrez, eu ia falar tênis de mesa, dependendo de como for, um tênis de mesa, o próprio pilates, sabe? Uma aula de alongamento, alguma coisa assim que tu olha e tu diga assim, ok, me identifico. E de repente tu quer algo assim para
para extravasar, sabe? Para poder ficar mais leve, para poder rir, para poder se colocar numa situação assim, se testar, sabe? Será que eu sou capaz de fazer isso? Eu queria tentar. Vai fazer uma aula de dança, vai fazer uma aula de CrossFit. Eu nem indico muito, mas o CrossFit, de repente, sabe? Aquele desafio diário. A dança também, aquele desafio, um passo novo, uma coreografia nova que o professor está ali treinando. Se coloca nesse lugar, sabe? De tentar algo novo, de fazer amizade, de levar o teu corpo, sair um pouco daquele caminho que tu conhece, daquela rotina tão previsível que tu conhece, e se coloca no outro lugar. Se coloca no lugar de eu vou experimentar, eu vou aprender, eu tô aqui para testar. Se eu gostar, ok, eu vou ficar. Se eu não gostar, eu vou procurar outra coisa para mim, né? Eu venho da área da musculação, mas eu quando criança e jovem eu fui atleta, né? Eu fiz judô, fiz natação, fiz voleibol e na própria faculdade também fazia atletismo, né? Gostava muito das corridas com barreiras. E todas as vezes que eu me colocava ali num esporte novo, né? Dá aquele medo, né? Aquela sensação de e agora? Mas assim, todas as vezes que me colocava nesse lugar de esporte novo, eu me sentia muito bem. Com tudo que eu tinha aprendido, com tudo que eu tinha visto, com aquele mundo novo, sabe? Cada esporte é um mundo novo, cada esporte é uma porta nova que tu abre e tu diz, ou então, meu Deus, não, isso daqui não é pra mim. Então, assim, se coloca um pouco nesse lugar de olhar e dizer assim, eu vou experimentar, eu vou lá e vou experimentar. A gente está muito acostumado com o celular, com o imediatismo, sabe? A gente não tem paciência nem para escutar uma pessoa falando devagar, falando normal, na verdade, não é nem devagar. A gente já acelera o áudio, já acelera o vídeo, já olha no relógio se mostrando impaciente, já balança as pernas, né? Dá aquela estalada assim nos dedos, né? Já fica pensando, meu Deus, que hora essa pessoa vai parar de falar para eu poder sair daqui, para eu poder fazer outra coisa. Então, assim, se coloca nesse lugar, né, de aprender, de começar algo novo, de se movimentar de uma forma diferente, de sair daquele teu trilho, né, aquele trilho, aquele caminho teu conhecido e se coloca num trilho novo, num caminho novo para fazer coisas novas. E a gente está muito acostumada com essa dopamina barata, né? Essa sensação de prazer imediato. E o esporte, ele traz uma dopamina que não é essa barata. A gente precisa ir lá e conquistar essa dopamina. Então a gente se coloca numa situação de vulnerabilidade, de risco, né? Um risco de aprendizado, de desafio, de confronto, de ter um adversário de repente, de ter que baixar tempo, de ter que repetir o movimento porque a gente não acertou, de errar e de acertar. Então, tudo isso ao longo ali de 50 minutos, de 1 hora, de 30 minutos, seja lá o que for, de 10 minutos, seja lá o quanto tempo for, faz com que a gente conquiste essa dopamina e ela tem um gosto muito especial, porque ao mesmo tempo que a gente se desafia mais para conquistar ela também passa mais tempo ali com a gente, que ela foi conquistada, né? Então ela passa mais tempo ali com a gente. E como isso nos faz bem, sabe? Agora sim, claro que tu tem que se colocar nesse movimento. E esse movimento, assim, dizer assim para ti que, ai, todos os dias eu tô super motivada para ir para academia, todos os dias eu tô super motivada para sair para caminhar. Não tô. Então aquela máxima de dizer assim,
é um compromisso comigo. E realmente é, sabe? É se colocar em primeiro lugar, né? É se colocar, dizer assim, primeiro eu, depois o mundo, né? Porque se a gente está bem, a gente consegue resolver qualquer coisa, qualquer parada, né? Nesse plano aqui, a gente consegue resolver qualquer coisa. Então, de repente, tu tá aí na tua casa hoje e tu quer começar a treinar, mas tu não sabe por onde. Começa em casa mesmo, começa com 10 minutos por dia. Faz agachamento, faz flexão, tem muito exercício que dá para fazer com o próprio peso do corpo e vale super a pena, eles têm um resultado muito bom. As minhas alunas começam também bem devagar, dependendo de quem são, né? Pouca carga, eu vou evoluindo devagar com os exercícios, com as cargas, com a própria questão de, como é que eu posso dizer? A gente começa sempre do mais simples para o mais complexo, então os movimentos também mais simples para aqueles mais complexos, né? As minhas alunas do hipopressivo também, né? Dependendo de quem são, de como são, eu vou avaliando o desenvolvimento, a evolução delas, treino a treino. Então, a gente não é um sistema linear, né? Todo dia a gente tem altos e baixos e assim também é o nosso treino, né? E a gente sempre tem que pensar assim, o melhor para hoje. Tem dia que o melhor para aquele dia é a gente fazer 5 minutos de hipopressivo, um exemplo. Tem dias que o melhor para aquele dia, para aquele momento, tem dias que a gente acorda e o melhor para aquele momento, para aquele dia, é fazer 20 minutos de esteira, é fazer remada, é fazer uma escada, é fazer uma caminhada no quarteirão, é fazer um alongamento, entende? Então, assim, vai observando o dia a dia, vai se colocando, óbvio, desafios, né? Por exemplo, em 10 minutos eu consigo fazer, eu tô aqui chutando, tá? Em 10 minutos eu consigo fazer 6 exercícios, né? 3 séries de 15, 3 séries de 10, eu não sei, 4 séries de 8, eu não sei. Tô só dando exemplos aqui. Então, em 10 minutos no outro dia, eu vou tentar incluir mais uma série de algum exercício, ou então incluir um novo exercício, sabe? Sempre tentando ir um degrau acima, sempre tentando ir um degrau acima. E como eu falei, não depende da tua motivação, depende da tua disciplina, da tua constância, daquele compromisso que tu tem contigo mesmo. Não depende de qualquer outra circunstância. É fazer o que tem que ser feito. Tipo, todo dia eu tenho que levantar e fazer xixi, sei lá, tomar café, escovar os dentes, um exemplo, tomar banho. O exercício é a mesma coisa. Ele entra ali na nossa base, sabe? O que eu preciso para viver ou para sobreviver? Eu também vou precisar do exercício físico, porque quanto mais o tempo passa, melhor para mim se eu tenho massa muscular, se eu tenho massa magra, se eu adquiro essa massa magra. Por quê? Ela funciona como um bloqueio, ela funciona como uma barreira para as doenças, né? E ela funciona como um grande motor e um grande amortecedor para o meu esqueleto. Então, assim, eu preciso desse músculo, desses músculos para poder viver melhor, né? Se eu não pratico atividade física, eu tô ali só sobrevivendo. Mas se eu pratico, eu tô vivendo. Eu tô vivendo com autonomia, com independência. Posso viajar só, consigo tirar minha blusa, colocar meu sutiã sozinha, tomar banho, me abaixar para colocar um calçado, amarrar meu cadarço, sabe? Tem gente que não faz mais isso. Consigo ir no shopping sozinha, dirigir, carregar sacola, ir ao supermercado, né? Consigo ser útil também para o outro, para minha família, enfim, para os meus amigos, para a sociedade de uma forma em geral. De repente, para alguém da família que precisa de ti, né? Seja alguém mais velho, seja alguém mais novo que precise de ti. Mas, acima de tudo, tu é funcional para ti mesmo. Então, hoje, o vídeo que eu vou subir aqui é esse, né? Para vocês que eu vim falar aqui hoje é esse. O assunto, na verdade, o vídeo, né? O assunto, né?
sobre a gente sair desse espaço que parece muito bom, né? Parece ser muito bom você não ter tempo de fazer exercício porque você é uma pessoa muito ocupada. Mas na verdade, a gente está naquele cocô quentinho, sabe? Parece bom, tá morninho, mas depois de um tempo começa a incomodar, começa a feder. E antes que isso aconteça, a gente precisa tomar providência. Então, assim, fazer xixi na calça não é normal, ter barriga não é normal, né? Uma barriga que não some com nada não é normal. Precisar fazer um esforço muito grande para levantar do sofá, de uma cadeira, sair da cama não é normal. Se cansar ao subir uma escada, isso não é normal. Viver doente, né? Seja com um resfriado, seja de qualquer coisa, não é normal. Ficar caindo não é normal, né? Aquele desequilíbrio, meu Deus, não sei o que, cair. Não é normal. O normal é a gente conseguir aguentar essa estrutura que a gente tem. E para isso a gente precisa de massa muscular, para isso a gente precisa de movimento, para isso a gente precisa levantar mais do sofá, levantar mais da cama, ficar menos no celular, socializar um pouco mais também para poder manter a mente ativa e o coração quentinho, sabe? Conhecer pessoas e perceber o quanto a gente ainda pode ser útil para a nossa sociedade, né? Enquanto cidadão, de repente ajudar um vizinho com a compra, segurar a porta do elevador para outro, sabe? Dar um bom dia, dar uma boa tarde, uma boa noite para alguém, ser solícito, né? Então, o vídeo de hoje é sobre isso, né? Sair desse sedentarismo, sair dessa vida que parece muito boa, mas ela só leva a gente ladeira abaixo. Tanto é que a OMS já diminuiu, já entendeu que ninguém não, né? Mas a grande maioria da população não estava sendo ativa naquele X, gente, eu acho que é 30 minutos por dia, 150 minutos por semana, se não me engano é isso. E aí ela reduziu drasticamente o mínimo necessário. E isso parece bom, mas tu avaliando um pouquinho mais, assim, tu percebe o quanto é ruim. Porque a gente desceu a nossa régua. A gente está tão sedentário, a gente está tão adoecido que a régua da OMS precisou baixar para a gente poder conseguir atingir aquele mínimo. Então, o meu convite para ti é que a partir do momento que tu assistir esse vídeo, tu se movimente. E se tu tem o desejo de começar a treinar, se de repente tu não sabe para onde que tu vai, né? Igual uma aluna minha escreveu um dia desses para mim. Carol, eu fui para essa academia, eu fiquei igual uma barata tonta porque tu não tava lá comigo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, tá? As minhas redes sociais, então pode entrar em contato via direct. Eu trabalho com consultoria, com treino online e também com treino presencial, mas no momento a agenda que está aberta é para consultoria e para treino online. E eu vou ter um prazer imenso de poder te ajudar nessa caminhada a dar esse pontapé. Tá joia? Tchau, tchau. Fica com Deus e até o próximo vídeo.